Falando aí sobre a nossa gestão de equipes e como utilizar o sistema e a ferramenta Tecnofit dentro da rotina da gestão de equipe. Eu sou a Bela, sou host de vocês na nossa Masterclass e sou analista de treinamento e desenvolvimento aqui na Tecnofit. Para a gente começar, como de praxe, os nossos combinados. Então, hoje o nosso encontro tem uma duração aí, cerca de 50 minutos de treinamento, e aos 10 minutos finais, nós utilizaremos para tirar as dúvidas, trazer ali o que é mais recorrente, e também abrir para algumas dúvidas que vocês colocam aqui no nosso chat. O nosso treinamento está sendo gravado, assim como todos os outros, e lembrem-se, vocês podem acessar todas as masterclasses que a gente já executou através do nosso canal no YouTube. Tem uma playlist que vocês conseguem acessar, eu daqui a pouquinho já deixo ela aqui para vocês no chat, para que vocês consigam acessar. Nós já tivemos masterclasses sobre CRM, sobre como utilizar as ferramentas PaaS, a nossa estrutura de vendas, então como otimizar cada vez mais tudo aquilo que vocês viram lá desde o processo de implementação. As dúvidas, nós teremos um espaço ali para que vocês possam saná-las, podem ir enviando aqui no chat, a gente já vai respondendo elas ali em tempo real, mas, claro, eventualmente precisando, pode deixar aqui, lembrando sempre de enviar o nome de vocês e o nome do negócio, para que, se for o caso da gente não conseguir responder em tempo real, nós possamos dar retorno para vocês após o nosso encontro. Então, não deixa de colocar o nome de vocês na mensagem, o nome do negócio de vocês na mensagem ali na dúvida. E aí, se ela não for respondida ao vivo, a gente responde ela ali através do e-mail, né, e do gerente de contas de vocês. Vale também lembrar, ao final, nós teremos aí o sorteio de acesso a WhatsApp integrado. Então, para quem ainda não utiliza, ainda não experienciou essa ferramenta, é super legal, para que vocês possam aí se comunicar com os alunos, ter um lugar centralizado para que toda a tua equipe possa poder fazer essa comunicação, inclusive a partir dele utilizar para ferramentas de disparo de mensagens e até mesmo o agente de vendas. E o seu feedback é muito importante. Não deixa de contar pra gente como que foi o treinamento, se o tema fez sentido para vocês, se a nossa metodologia também fez sentido para vocês. Assim a gente consegue utilizar esses insights para as próximas turmas. E quem participa do formulário de feedback tem direito a um sorteio extra ali ao final. Então isso pra gente é super importante, não deixem de participar. Sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. E hoje a gente tem aí 2 especialistas super importantes aqui dentro da Tecno para trazer para vocês esse conhecimento, a Thalita Chan e o Daniel Meca. Alguns de vocês já devem ter conhecido eles de outras masterclasses, do nosso chat aí de Tirando Dúvidas, e também de outras atividades que a gente tem na Tecnofit. E a partir de agora, a sala de aula é toda deles. A gente se encontra no final, tá bem? Thalita, Daniel, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thalita, sou uma das especialistas aqui no sistema Tecnofit. Eu vou estar conduzindo essa masterclass sobre gestão de equipe, sobre gestão de pessoas, junto com o Meca. Se apresenta, Meca. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à masterclass que a gente vai tocar hoje. A tia ela vai começar a dar início referente a algumas coisas de criação de perfil de acesso, funcionário e tudo mais. E logo em seguida eu vou trazer um pouco questão de central de segurança do cliente, beleza? Então vamos lá, vou apresentar aqui minha tela já. Deixa eu apresentar aqui. Então a gente vai começar hoje com a parte do perfil de acesso. O que é o perfil de acesso, para que ele serve, qual o intuito dele. Então vamos lá. O perfil de acesso é um conjunto de permissões atribuído a um usuário que define exatamente o que ele pode ver e fazer dentro do sistema. Então, ao invés de você liberar o acesso o acesso a telas, né? Funcionário por funcionário, você entra no cadastro do funcionário, o João vai ver tela tal, fazer coisa tal, e acessar coisa tal. Você cria um perfil de acesso, e aí nesse perfil de acesso, você consegue vincular ele a vários funcionários. Então, por exemplo, você é um professor, você é um administrador e você tem, sei lá, 5 professores. Você vai criar um perfil de acesso de professor e você vai vinculando ele a todos os professores. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá já para o sistema, né? Porque é mais fácil eu mostrar aqui para vocês no sistema. Então, aqui no sistema, vamos acessar aqui, gerencial.
Então, pessoal, deu um probleminha aqui no meu computador, eu vou ter que continuar apresentando aqui só na apresentação mesmo, mas não tem problema. Lá na Tecnofit de vocês vão conseguir acessar gerencial, segurança, perfil de acesso. Lá, quando você fizer isso, você vai conseguir clicar em novo, e clicando em novo você vai definir lá o nome da sua... Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Você vai ver o nome do perfil de acesso. Então, você vai preencher, por exemplo, eu quero criar um perfil de acesso de recepção. Então, você vai colocar ali o nome recepção, e aí você vai poder colocar uma descrição. Essa descrição não é obrigatória. E também é obrigatório você colocar a hierarquia. O que é a hierarquia? Vamos supor, como é que eu posso explicar a hierarquia, Meca? O nível de liberações que essa pessoa tem no sistema. Então, vamos supor, o administrador, ele sempre vai ter hierarquia 1, porque ele é o que tem acesso a tudo do sistema. Então, ele tem acesso a todas as telas, a todas as liberações, a tudo que é possível ter. Agora, um perfil de recepção, ele não vai ter todas as liberações. Então, ele pode ser ali uma hierarquia 2, um professor que tem acesso a, sei lá, por exemplo, ver só agenda de turmas ou só agenda de cross, ele pode ter uma hierarquia 3, um estagiário que pode ter acesso a só ver o perfil dos clientes, ele vai ter uma hierarquia 4, assim por diante. Então, primeiro você vai colocar o nome, a hierarquia, a descrição, se você quiser, e aí é só você clicar em salvar. Depois que você clicar em salvar, já vai aparecer para você definir as permissões. Vai aparecer um botãozinho para você definir permissões. Isso é depois que você salva o perfil de acesso. Salvou o perfil de acesso, você clica em definir permissões, e aí sim você vai conseguir acessar. Deixa eu só abrir aqui para eu demonstrar para vocês, para ficar mais fácil de vocês verem. E aí vocês já vão acessar a parte do perfil de acesso de fato. Então, vocês vão chegar aqui nessa parte de definir permissões, tá? E aí aqui sim, vão ter essas telas aqui. Então, recepção, geral, atividade física, relatório, acessos, dashboard, por aí vai. De recepção até relatórios, são as telas que você vê no sistema mesmo. Você é administrador. Então, você tem aquelas telas de recepção, gerencial, atividade física, relatórios e acessos. Essas que você vê aqui em cima mesmo, tá? E aí, aqui embaixo, são os submenus. Então, tem o submenu clientes e embaixo tem pré-cadastro, cliente, mapa de clientes, venda rápida, e por aí vai. E aí, em alguns desses campos, você consegue definir se esse perfil de acesso vai conseguir incluir, editar ou excluir os cadastros que vão ser feitos nesses locais. Então, por exemplo, o cliente. Eu quero que a minha recepção consiga apenas incluir, apenas editar clientes, mas não que ela consiga excluir ou incluir. Só a administração vai poder fazer isso. Então, você vai clicar nesse botãozinho aqui, deixar ele como um checkzinho, e aí você vai deixar só o botãozinho de editar como checkzinho. Você não vai marcar nem o incluir, nem o excluir. Eu quero que a minha recepção consiga incluir e editar prospect, mas não que ela consiga excluir. Então, daí você vai marcar esses dois botõezinhos, junto com o botão de pré-cadastro, e não vai marcar esse de excluir. E aí, por aí, você vai fazendo, né, em todas as telas. Então, a gente tem a tela de recepção, a gente tem a tela de gerencial, a gente tem a tela de atividade física. Lembrando que aqui a parte de recepção vai ser algumas questões relacionadas só aos alunos, a tela ali de gerencial são questões relacionadas aí bem enfim, a organização mesmo da empresa, então cadastro de contrato, cadastro de serviço, cadastro de taxa de cartão, gestão financeira, então, enfim, você vai ver, né, o que a sua recepção, o seu professor, enfim, o perfil de acesso que você está criando pode ter esse acesso, e aí você vai definir ali no gerencial, tá? Então, só lembrando que aqui essas 4 primeiras telas, recepção, gerencial, atividade física, relatórios,
elas são iguaizinhas às telas que você vê aqui no sistema e em todas essas telas aqui que aparecem para você, tá? Aí, depois disso, a gente tem as telas de acesso, dashboard e permissões. O que que essas telas fazem? Então, na tela de acesso, você vai definir o que que o seu funcionário vai acessar no aplicativo Gestão 2.0. Então, essa tela de acesso é exclusivamente para o Gestão 2.0. Então, vamos supor que o seu funcionário, ele pode acessar, vamos aqui usar como exemplo um perfil de acesso de professor. Você quer apenas que ele veja as turmas ali para aplicar a falta e a presença. Então, você vai apenas ativar o acesso dele a gerenciar turmas ou gerenciar a agenda de cross e gerenciar os alunos, tá? Porque daí ele vai conseguir fazer essas ações. Você não vai dar nenhuma das outras opções ali para ele visualizar, para ele visualizar mesmo ali no aplicativo. Aí, enfim, ele não vai ver os seus visualizadores ali, os seus indicadores, por exemplo, de alunos ativos, não vai conseguir vender contrato, esse tipo de coisa que é mais definido para, enfim, para o administrador, para o consultor, e aí você vai fazendo essas liberações ali de acordo com o que o perfil de acesso precisa. A aba permissões, o que tem na aba permissões? Daí são permissões específicas, ela também é separada por tópicos, então a gente tem o tópico financeiro, a gente tem o tópico, por exemplo, clientes, CRM, venda de contrato, agenda de turmas, agenda de cross, e aí embaixo disso você vai ver, por exemplo, agenda de turmas permite que o funcionário passe do limite de check-ins definido dentro do contrato, passe do limite semanais de check-ins definido dentro do contrato. Você pode liberar essa opção para a sua recepção, para o seu professor, ou não. Mesma coisa para agenda de CrossFit. Aí, nessa aba permissões, é onde a gente define, por exemplo, se o nosso funcionário vai poder alterar observação de funcionário, se ele vai poder alterar informações da venda. Então, sempre que ele fizer uma venda, se ele vai poder, por exemplo, adicionar desconto, se ele vai poder alterar o valor da venda, se ele vai poder parcelar a venda. Enfim, tem várias ali opções para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, até aqui no nosso artigo a gente coloca que sempre que você for criar um perfil de acesso, é importante você separar um tempinho, tá? Para você validar bem todos os campos, todas as telas, tudo que eles apresentam, tá? Porque enfim, não é complicado, é super simples ali de você configurar, mas como são várias telas de acesso e várias permissões, é legal você separar esse tempo para você fazer com cuidado, né, para depois o seu funcionário não ter acesso a algo indevido ali, algo que ele não possa fazer, tá bom? Então aqui a gente já mostrou como configurar, né, só lembrando, gerenciar o segurança, perfil de acesso, e aí agora a gente vai para o cadastro do funcionário, tá? O que é o cadastro do funcionário? É como se fosse o cadastro do aluno, só que daí é o do funcionário mesmo, para ele acessar o sistema, ali pelo web ou pelo app gestão, e aí efetuar suas atividades diárias. Então, seja lá fazer venda para aluno, dar presença falta para aluno, criar ficha de treino para aluno, criar WOD, enfim, seja lá o que for, a gente vai definir aqui dentro do cadastro do funcionário em conjunto com o perfil de acesso. Por que eu coloquei no slide primeiro o perfil de acesso? Porque é a ordem que você precisa fazer. Primeiro você cria os perfis de acesso, para depois você criar o cadastro do funcionário, porque lá quando você estiver cadastrando o funcionário, você vai vincular esse perfil de acesso. Então vai ficar muito mais fácil, né, você já ter tudo criado, para depois você só vincular, tá bom? Então, dentro desse perfil do funcionário, você consegue definir algumas coisas, como o que, além do perfil de acesso, que vai definir o que ele vai ver, e algumas permissões específicas do que ele vai poder fazer, a gente também define o cargo dessa pessoa, na opção tipo de funcionário. Então, eu já passei aqui, ó,
o tipo de funcionário, quando a gente cria um cadastro de funcionário, é muito importante. Por quê? Porque ele define o que esse funcionário vai conseguir fazer no sistema. Então, eu já vou dar um exemplo de como a gente faz isso, tá? Mas só para terminar aqui de explicar para vocês, a gente consegue definir alguns dados, como nome, CPF, RG, então tem vários dados ali para a gente mostrar para vocês. E também é possível definir a jornada de trabalho, quem tem múltiplas unidades, a gente consegue definir ali o multiacesso para o funcionário, lembrando que a gente tem uma aula sobre multiacesso, sobre multiempresa, que daí é um outro tipo de atividade, mas a gente já vai falar mais sobre ela. Mas tem uma aula sobre isso, se você quiser, enfim, solicitar. Mas então, vamos lá para a prática. Como que eu crio e configuro esse meu funcionário? Então, eu estou aqui com o meu sistema aberto, tá? Então, eu vou lá em Gerencial, Segurança Funcionário. O sistema, ele vai abrir aqui a tela de cadastro, e aí eu vou clicar aqui em Novo, tá? Aí aqui, o que eu tenho que cadastrar obrigatoriamente? Nome, tipo do funcionário, perfil de acesso, e-mail e sexo. E o status do perfil de acesso. Isso é obrigatório eu cadastrar, tá? Porém, você pode cadastrar ali todos os outros dados se você quiser. Então, você cadastraria aqui, por exemplo, Maria da Rosa, ela é sua recepcionista, e aí o tipo do funcionário é aquilo que eu tinha falado para vocês antes. Ele é muito importante porque vamos dar um exemplo que a Maria, ela faz vendas de contrato. O que eu preciso colocar aqui no tipo do funcionário para a Maria conseguir fazer uma venda de contrato? Eu preciso que ela esteja como consultora, porque se ela não estiver, as funções de venda de contrato, enfim, de dar baixa em pagamento não vão aparecer para a Maria. Mesma coisa, por exemplo, se eu quisesse criar um cadastro de professor. Se a Maria da Rosa fosse professora, por exemplo, e eu quisesse incluir ela numa turma. Se o tipo do funcionário dela não fosse de professor, eu não conseguiria vincular ela à turma, não apareceria lá na turma para eu vincular ela. Então, por isso que é extremamente importante, quando você está criando aqui o cadastro do funcionário, você se atentar a essa configuração do tipo do funcionário, tá? A configuração aqui do gestor, ela basicamente vai abranger todas essas liberações aqui, mas então o avaliador ele vai ter ali acesso à aba de avaliação física, lançar avaliações físicas, o nome dele vai aparecer como avaliador, o coach vai aparecer, enfim, para você selecionar ele ali na agenda de cross, consultor, permissões relacionadas a vendas, e professor ali, agenda de turmas, tá? Aí o perfil de acesso, eu selecionaria o da recepção, que eu criei anteriormente para ela, e eu colocaria o e-mail da Maria da Rosa aqui, tá? mariadarosa@gmail.com, por exemplo, tá? Essas duas opções aqui a gente não precisa marcar, tá? Porque depois a cliente, ela vai ter que criar uma senha para ela, indo lá no sistema, clicando em esqueci minha senha e aí pedindo o link para ela mesmo criar a senha dela. E aqui, essa parte da autenticação de 2 fatores ela, por padrão, ela é obrigada apenas para administradores do sistema. Então, se você não quiser colocar essa etapa de segurança a mais, você não é obrigado, mas se você quiser, você pode ativar aqui na criação do cadastro também. Posso colocar a data de nascimento dela, coloco o sexo, que é obrigatório, e aí eu vou ter aqui algumas outras opções que se eu quiser configurar, eu também posso, tá? Enfim, telefone, endereço, e aí eu chego na parte importante, que é o status, tá? Ele já vai vir pré-preenchido como ativo ou cancelado. Vou colocar ativo, não vou salvar porque o meu perfil não vai permitir eu criar isso numa base, enfim, que não em que eu não seja um administrador de fato, tá? Mas, enfim, existe essa opção.
E aí, junto com essa opção do cadastro do funcionário, você vai salvar, ele vai criar tudo certinho, e aí a Maria, ela vai chegar lá no e-mail dela, um e-mail falando que ela foi cadastrado na base Onboard Tecnofit, por exemplo, como funcionário, e aí para ela acessar, ela vai só vir aqui na tela de acesso do sistema, na tela de login vai ter lá, esqueci minha senha, ela vai clicar ali, colocar o e-mail dela, e vai chegar um link para ela criar uma nova senha para ela. E aí ela já vai conseguir acessar o sistema tranquilamente, tá? E aí, só para terminar essa parte do funcionário, eu quero falar sobre uma última questão, que é a parte da jornada do funcionário. Você consegue definir aqui dentro do cadastro do funcionário, então eu vou pegar aqui um cadastro de funcionário já criado, que é o Daniel Meca. Por exemplo, eu consigo definir aqui dentro do cadastro do meu funcionário qual é a jornada dele. Então, você pode ter vários funcionários aí no seu espaço. Alguns fazem apenas a jornada da manhã, alguns apenas a jornada da tarde, outros apenas a jornada da noite. E aí você não quer que eles acessem o sistema fora desse horário pré-definido. E aí, como que você configura isso no sistema? Então, vamos supor que o Daniel, ele faz ali o horário comercial. Então, ele pode acessar o sistema das 8 da manhã até, vamos ali, supor que o horário dele é o meio-dia. E aí ele volta do horário de almoço das 13 horas e ele vai até as 17 horas. Então, eu consigo configurar isso aqui, eu salvo. Tá? E aí, o meu funcionário já está com a jornada cadastrada aqui. Porém, eu só vim aqui no meu funcionário e cadastrar a jornada que ele vai poder acessar o sistema, não é só o suficiente. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá em gerencial, configuração de sistema e ativar uma segunda configuração que fica lá na aba configuração empresa, que é essa daqui, restringir horário de login no sistema de acordo com a jornada do funcionário. Eu mudo isso aqui para sim e salvo configurações. Com essa configuração como sim e a jornada lá do nosso funcionário, do Daniel Meca, enfim, das 8 até as 5 da tarde, ele só vai conseguir acessar o sistema dentro desse período. Se ele tentar acessar fora desse período, se ele tentar acessar, por exemplo, 6h30 da tarde, vai aparecer uma mensagem falando que ele não possui liberação para acessar o sistema esse horário, e aí ele não vai conseguir acessar, tá? Simplesmente isso. E um ponto importante a falar sobre a jornada. O fato, se você é, por exemplo, um administrador. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Alexandre, ele é administrador. O administrador pressupõe-se que ele não tem uma jornada definida, então ele pode acessar o sistema a hora que ele quer. Só que a gente entende que se o horário está zerado aqui, é liberado, né? É liberado geral, o funcionário ele vai poder acessar a hora que ele quer. Porém, não é assim que acontece, tá? Não no caso da jornada. Então, é importante, tá? Se você for ativar essa configuração para os seus funcionários, você também configurar no funcionário dos administradores e no seu próprio cadastro. Porque senão você vai ficar sem o acesso e aí lá no outro dia você vai ter que entrar em contato lá com a gente do suporte. Então, como que eu vou configurar a jornada de um administrador? Eu vou abranger o período total do dia. Então, como é que eu vou colocar? Vou colocar que ele vai acessar das 6 da manhã até as 11h59, por exemplo. Da tarde vai ser do meio-dia até as 17h59. E da noite vai ser das 18 horas até às 5h59 da manhã. E aí, com o cadastro do meu administrador preenchido dessa forma, ele vai conseguir acessar o sistema em qualquer hora do dia, tá? Mas essa jornada precisa estar configurada, inclusive, para o administrador, tá? Não pode estar zerado aqui, senão ele também vai perder o acesso com aquela configuração que eu passei para vocês antes, ativa, tá? Então, da minha parte, hoje é isso. Agora eu vou passar a palavra pro meu co-host, Daniel Meca, e ele vai continuar com vocês
o treinamento, tá bom? Então, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui e segue daí, Meca. Boa, bora lá. Excelente, maravilhoso conteúdo. Deixa eu só pegar aqui minha tela. Veja se foi aí, tia, me confirmar. Boa, então bora lá. O que a gente vai falar agora, tá? Central de segurança, algo quando a gente lançou, acho que se eu não me engano, um ano e meio atrás, pelo menos, algo que gerou bastante dúvida aí com nossos clientes e até para nós, tá? Então vamos lá. O que é a central de segurança hoje, tá? Para explicar com mais detalhes para vocês. É a autenticação de 2 fatores que é gerado um código dentro do aplicativo. Então, a autenticação de 2 fatores, ela foi criada com uma medida de segurança dentro do sistema para vocês. Então, vocês que são administradores ou o pessoal, para ninguém conseguir acessar ali seu sistema, ele tem essa autenticação que é você mesmo que está acessando. Então, por exemplo, às vezes tinha compartilhamento de cadastro, utilizavam mesmo e tudo mais. Então, para evitar isso, que isso ocorra e tudo mais, essa medida de segurança foi implementada dentro do sistema. Então, quando você faz a criação de funcionário de administrador ou outros funcionários que você deseja, você ativa e o funcionário ele vai receber um código, né, um QR Code para ele baixar o aplicativo ali, seja do Google Authenticator, e tem outros aplicativos ali também que ele consegue ler esse QR Code, e toda vez que ele precisa acessar o sistema ou realizar alguma ação, ou seja, sacar o dinheiro que tem ali na conta digital e tudo mais, precisa desse QR Code de 6 dígitos, tá bem? E aí o que acontece que a gente vai entrar em mais detalhes depois. E aí a gente tem a questão ali das sessões ativas simultâneas, que o administrador ele consegue checar ali na central de segurança quais sessões simultâneas que ele já realizou acesso e tudo mais dentro dos navegadores. A troca de senha, ele consegue visualizar se a troca de senha ele já se expirou, às vezes ele está tentando acessar, e ele não consegue acessar porque às vezes algum bloqueio dentro do sistema pede para ele alterar a senha dele a cada 6 meses, a cada 12 meses, para ter aquela troca de senha e tudo mais, tá bom? E a versão do navegador, para entender se o navegador ele está atualizado, se está desatualizado dentro do sistema, e o sistema vai notificar essa questão. Deixa eu trocar aqui para vocês de tela. Veja se altera aqui. Beleza. Então, essa parte, aonde fica dentro do sistema, tá? Essa parte fica em gerencial, segurança, central de segurança. Aqui você consegue visualizar toda a central de segurança dentro do seu estabelecimento e sua, beleza? Então, aqui, por exemplo, se eu clicar em autenticação de 2 fatores, eu vou meio que resetar, eu vou solicitar essa autenticação, obrigatoriedade para todos os perfis de acessos que são ADMs do sistema, que às vezes só um administrador tem ali o central de segurança, mas obrigatoriamente são todos que devem ter, beleza? Já a senha, aqui você consegue encaminhar um reset de senha para você, né, forçar uma expiração de senha e você receber esse reset de senha e você consegue alterar o período de expiração. Ah, tá mutado? Tá tudo certo? Ah, tá, beleza. Tá, e aqui você consegue forçar a expiração de senha imediata para todos os funcionários, onde todos vão resetar a senha dentro do sistema. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Aqui as sessões ativas de aplicativos. E aqui como que você configura dentro do funcionário, como que você visualiza essa informação, tá? Gerenciar segurança na parte de funcionário, aí você vai clicar no funcionário e você, por exemplo, quer ativar ali a central de segurança para ele, ativar a autenticação de 2 fatores, ou às vezes encaminhar um reset de senha. Então você vem aqui nessa parte de configurações, beleza? E vai ter a opção de acessar central de segurança do funcionário. Então você vai estar acessando a central de segurança especificamente daquele funcionário que você quer encaminhar a autenticação de 2 fatores e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, nesse funcionário, a autenticação de 2 fatores, ela está desativada dentro do sistema. Você pode clicar nessa opção, deixa eu ver se ele foi. Deixa eu ver aqui. Beleza? Então, nessa tela aqui, ele vai mostrar aqui para você iniciar a configuração, e automaticamente, quando você clicar nessa parte de iniciar a configuração, ele já vai receber um e-mail automático dentro do e-mail dele, que foi cadastrado em sistema. Ele vai receber com um QR Code da autenticação de 2 fatores. Ele vai ler esse QR Code, e daí, quando ele acessar dentro do sistema, vai pedir esse QR Code de 6 dígitos. E aí, o que acontece, tá? A gente realizou uma melhoria sobre essa questão, que às vezes fica solicitando todos os dias ali e tudo mais, e a gente entende que às vezes a questão da rapidez de você precisar acessar o sistema, ela é necessária, tá? Então, ali na parte de baixo, quando você coloca a primeira autenticação do dia, tem uma parte que é confiar neste navegador. O que seria esse confiar neste navegador?
O confiar nesse navegador, ele vai deixar vocês por 2 semanas sem solicitar a autenticação de 2 fatores quando for acessar o sistema. Então, se você clicar naquela opção de confiar nesse navegador, esse código ele vai ter validade ali, né, o período de 2 semanas. Daí, depois de 2 semanas, ele vai resetar esse mesmo código e você vai precisar colocar dentro do sistema. Lembrando que não pode desinstalar o aplicativo da autenticação de 2 fatores, porque como você é administrador dentro do sistema, ele vai pedir para você realizar algumas ações que precisam do código da autenticação. E sempre que você for acessar o sistema, ele vai pedir a cada 2 semanas, caso você clique confiar neste navegador. Senão vai ter que fazer daquele processo, né? Que vai ter que retirar a autenticação de 2 fatores, seja o administrador solicitando para retirar a autenticação de 2 fatores e reenviar uma nova, ou até você mesmo entrar em contato com o suporte para a gente reencaminhar uma nova, ou às vezes que aconteceu algum bloqueio, tentou várias tentativas e houve algum bloqueio em específico, beleza? Aqui, consigo visualizar a última alteração de senha que ele fez dentro do sistema. Então, a última alteração que esse funcionário, por exemplo, fez foi há 1094 dias atrás. Eu posso vir aqui, clicar para ele receber um envio de senha, de autenticação, um reset de senha de e-mail, e eu posso simplesmente expirar a senha dele. Se eu clicar nessa opção aqui, ele não vai conseguir mais acessar a senha, acessar o sistema com aquela senha que ele estava tentando, tá bom? E aí ele precisa fazer essa alteração de senha para conseguir acessar o sistema novamente, beleza? E aqui, seções ativas e aplicativos, você consegue visualizar se ele utiliza o aplicativo Gestão 2.0, se ele já fez algum acesso web e tudo mais, que vocês conseguem localizar por aqui. E por último, tem a atualização de segurança, que é para entender se o navegador dessa pessoa está confiável, se está atualizado, porque que acontece? Tem computadores, na verdade o Google em si, né, depende do computador, que ele já quando você inicia ele já atualiza ali durante o dia automaticamente. E tem computadores que não são automatizados para essa configuração. Então ele vai dizer se ele está atualizado ou desatualizado. Isso também às vezes pode impactar ali da pessoa, acessar o sistema e tudo mais, beleza? Agora, deixa eu mudar aqui. Aí, então, tirando essas dúvidas aqui referente à central de segurança, a gente vai na parte agora de auditorias, tá? Então, eu fiz alguns testes aqui para mostrar para vocês o que seria auditoria, tá? Então, a auditoria dentro do sistema é basicamente tudo que o seu funcionário faz dentro do sistema, que você quer consultar quem excluiu o cartão, quem fez o parcelamento, quando que foi feito esse parcelamento. Então, vai acessar aqui na parte de relatórios, gerencial, auditoria. Opa, deixa eu clicar. Aí, agora sim. Então, relatórios, gerencial, auditoria. Clicando nessa parte aqui, você consegue localizar pelo consultor, que você quer dentro do sistema, então, quem que fez essa ação e tudo mais. Aqui é o tipo de auditoria, qual auditoria que você quer localizar especificamente sobre aquele aluno e tudo mais, ou aquele funcionário. E aqui na parte do cliente, quem seria o aluno, tá? Então, essa parte aqui, quero pesquisar tudo sobre a Maria de Rosa, mas a Maria de Rosa, por exemplo, seria como aluna e não como funcionária dentro do sistema. Então, vou clicar aqui em pesquisar. Eu fiz já um teste aqui para vocês, que eu realizei uma exclusão de cartão ali no dia 23/7, às 2h56. Então, eu excluí o cartão do aluno Cláudio, tá? Então, fui lá no sistema, na parte de recepção, cliente, acessei o aluno Cláudio e cliquei ali na opção cartão de crédito. E com essa ação, realizei ali a exclusão do cartão de crédito. Então, por aqui, então vocês conseguem visualizar quem excluiu o cartão, quem criou agenda fixa, e tem outras auditorias também, beleza? Deixa eu passar aqui. Pode passar o próximo slide, Tia? Para confirmar? Pode, né? Boa. Então, a gente também trouxe agora quais são as principais dúvidas, tá bom? Que chegam ali no suporte e tudo mais. E eu vou trazer também outra dúvida, que muitos clientes trazem ali pra gente, que é caso o funcionário, se você consegue utilizar o cadastro de funcionário para ele vender contrato, vender produto e tudo mais. Às vezes essa dúvida cai ali dentro do suporte e não é possível, tá? Quando o funcionário ele é cadastrado como funcionário, ele é só cadastrado como funcionário e vai acessar somente o aplicativo Gestão 2.0 ou o Tecnofit na web, né? Como eu estou logado aqui dentro do sistema, nessa parte. Se ele quer logar como aluno, quer fazer treino dentro do seu estabelecimento, e às vezes você quer vender um contrato para ele no valor
de R$0 ali por conta dele ser funcionário dentro do seu sistema, você pode, tá? Aí você tem a opção lá de não contabilizar ele como ativo dentro do seu sistema, mas daí precisa cadastrar ele como aluno, para ele ter a ficha de exercício dele, para ele conseguir passar na catraca dele como aluno e não somente como funcionário. Aí são 2 vínculos diferentes, um para como gestor, ou professor, vamos dizer, e outro como aluno, beleza? E você vai querer tocar as perguntas, tia? Posso tocar? Beleza. Então, meu funcionário não consegue visualizar a agenda. Qual o motivo? Então, a gente trouxe essa questão aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. Que é a parte lá que fica aqui, ó. Gerencial. Vou trazer também aqui na parte do sistema. Gerencial, segurança, perfil de acesso. Então, por exemplo, meu professor não está conseguindo ali visualizar a grade, está em branco, não aparece nada para ele. Então, aqui na parte de gerencial, segurança, perfil de acesso, seleciona qual que é o perfil de acesso dele, na opção de definir permissões e na opção de acessos, tá? Então, aqui na opção de acessos, possivelmente essa opção aqui de acesso à agenda sistema/aplicativo não está ativa. Aí isso faz que com um funcionário ele não tenha acesso à agenda e não consegue visualizar os alunos, a grade e tudo mais. E eu vou dar um bônus referente a isso, que é para a parte ali de recepção, agenda de turmas, para quem utiliza Pilates, Yoga e tudo mais, natação. O que acontece? Aqui na aba de permissões, a gente tem uma permissão que é o código 98, que limita visualização, restringe a visualização da agenda de aulas ministrada pelo professor logado atualmente. O que acontece? Se você ativar essa configuração para esse perfil de acesso, a professora, que é a professora principal, somente ela vai ter acesso à grade dela. Então, por exemplo, se a sua recepção ali, você ativou essa configuração para recepção, e a recepção não está mais conseguindo visualizar a agenda, possivelmente seja por conta disso, porque só o professor principal que consegue visualizar a grade dele. Então, se você às vezes tem 4 turmas com 4 horários iguais ali, você pode ativar essa opção que o professor vai visualizar somente a aula dele. E às vezes ele não visualiza ali a outra aula dos outros professores e tudo mais, porque daí fica visualmente melhor para ele entender quais são as aulas dele dentro do dia, beleza? Então, a outra dúvida aqui é, não consigo vincular o professor na turma, por qual motivo? Tá? Então, aqui. Então, não consigo vincular o professor na turma, qual seria o motivo? Aí. Então, a tia trouxe aqui no começo. Então, é aqui na parte gerencial, segurança, funcionário, tá? Então, lá na parte do funcionário que foi criado e tudo mais, essa parte aqui de cadastro, para você vincular o professor dentro da aula, precisa ter o tipo de acesso aqui, professor, tá? Mesma coisa que é para coach. Então, se você quer criar uma aula, quer vincular a Maria de Rosa ali como coach ou como professora, ela precisa ter o tipo de funcionário professor ou coach, depende da agenda dentro do sistema, beleza? Então, após você salvar aqui, ele vai aparecer lá na parte quando você for criar a aula, tá? A outra aqui é o acesso do meu funcionário acusa ser incorreta, mas ele já alterou, qual motivo? Então, o que acontece? Tem situações que a gente pega ali dentro do suporte que por algum motivo, às vezes, vocês já tiveram o aplicativo, o outro nosso aplicativo do Tecnofit para os personagens, que é o aplicativo Tecnofit Personal, tem aplicativo também o Studio, que a gente chama. E aí, o que acontece? Quando você criou esse cadastro lá na Apple Store ou no Google, na Play Store em si, né, vai ter as informações lá, você cria seu cadastro e depois você contrata o Tecnofit, ele dá um cadastro meio que duplicado. E aí, nesse cadastro duplicado, foi criada, às vezes, a mesma senha, tanto para o personal quanto para o Tecnofit. E aí, quando você tenta acessar dentro do Tecnofit, ele dá erro de acessar e tudo mais. Mas é possivelmente porque foi realizado, né, a mesma senha, daí não foi selecionado qualquer empresa e tudo mais, ou também que a gente precisa realizar um desvínculo com a antiga empresa que você já não tem mais acesso e não vai visualizar, beleza? E por último aqui a gente tem um bônus, como visualizar se os dados da minha empresa estão corretos. Então, a gente quis trazer isso para casos que às vezes tem troca de titularidade ou o endereço não está correto. Às vezes você também quer vincular o seu número do WhatsApp do estabelecimento para o aluno visualizar ali no aplicativo Tecnofit, ele clicar lá no WhatsApp e já ser direcionado ali
com o contato da recepção ou o Instagram de vocês também para seguir. Então, como que ele faz? Ele vai acessar aqui nessa parte de gerencial, tá? Segurança, perfil de empresa, perdão. Então, clicando aqui na empresa, vai carregar automaticamente a empresa que você está logado. Então, vou pesquisar aqui o onboarding. Então, aqui o onboard Tecnofit vai estar aqui, somente essa empresa de vocês. Então, por exemplo, o que seria aqui a logo? A logo é, por exemplo, estaria ali logo Tecnofit, né? Com o símbolo da Tecnofit, o bonequinho. Então, aqui a gente consegue colocar a logo de vocês. Caso vocês não consigam subir, é só entrar em contato com a gente no suporte. Aqui, esse ID é o ID que a gente localiza dentro do Tecnofit, tá bom? Então, às vezes, você que entra em contato por telefone, ou às vezes não sabe o CNPJ que está cadastrado, ou CPF, você pode informar o seu ID dentro ali para a gente localizar de forma mais rápida. Aqui é a razão social, e o nome fantasia que aparece dentro aqui, e também no aplicativo do aluno, e o CPF ou o CNPJ que está cadastrado. Então, às vezes, a sua empresa está cadastrada no seu CPF, mas você queria alterar para o CNPJ. Então, você consegue visualizar aqui, aí você pode entrar em contato com a gente no suporte, para a gente poder realizar essa troca de titularidade, mas é basicamente uma troca de informações, né? Dependendo, às vezes, mesmo que for de CPF para CNPJ, é troca de titularidade porque está mudando todos os dados da sua empresa, tá? Aqui vai ter o telefone que você inseriu para emitir a nota fiscal dentro do sistema, que é a nota fiscal do Tecnofit, o endereço do seu estabelecimento, certo? Aqui é o número que é do seu estabelecimento, complemento, bairro, cidade, o estado e o CEP, beleza? Então, aqui você vai colocar essas informações aqui e validar se está correta. Às vezes é criado o cadastro ali com o endereço da sua casa e às vezes não foi alterado para o do seu estabelecimento. Então, é sempre bom checar esses dados aqui, beleza? E aqui, para baixo, vai ter a opção aqui de WhatsApp e Instagram. Então, aqui você consegue vincular o seu telefone de contato. Então, lá, quando o aluno acessar o aplicativo Tecnofit, vai ter lá embaixo o seu WhatsApp. Então, ele pode clicar lá no WhatsApp e já ser direcionado para a recepção, para contatar vocês e tudo mais. E aqui na parte do Instagram, vocês conseguem vincular o link de vocês do Instagram para o aluno clicar lá em Instagram e ser direcionado para a página de vocês, eles seguirem o estabelecimento de vocês dentro ali do Instagram, beleza? Acredito que seria isso da minha parte. Deixa eu mudar aqui. E é isso. Opa, deixa eu voltar. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, não deixa de contar pra gente. Então, esse primeiro QR Code, olha aí, ó. Thalita já compartilhou aí com a gente, onde que estão aí os nossos vídeos ali no nosso YouTube. Não deixem de contar pra gente o que vocês acharam da Masterclass, esse primeiro QR Code que vocês encontram aqui. Nós temos também a comunidade, onde vocês ficam sabendo de todas as atualizações, novidades do produto, novidades de sistema, onde vocês também recebem convites. Não se esqueçam, toda terceira quinta-feira do mês, vocês têm aí um horário marcado com a gente numa Masterclass. Mas ainda em tempo. Nas terças-feiras, vocês contam aí com a nossa equipe, Daniel e Thalita, conduzindo para vocês o Tecnofit na prática. Um espaço onde vocês conseguem também, através do YouTube, ver essas questões da rotina, do dia a dia, ferramentas que estão aqui para apoiar o teu negócio a atuar de forma mais estratégica, mais lucrativa e com menos trabalho. Tá? Então, quem tiver dúvida, quem precisar de apoio, pode contar aqui com a gente. Luiz, eu vi que você mandou uma dúvida, eu vou responder aqui por mensagem mesmo, fique tranquilo ali com relação aos aparelhos. É um prazer, mais uma vez, contar com vocês, e a gente se vê na próxima terça no Tecnofit na Prática, e na quinta-feira do mês que vem, com a nossa Masterclass. Até, tchau!